Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Gênesis 33 a 36. Nesses capítulos nós contemplaremos a fidelidade de Deus em preservar Jacó e a sua numerosa família. Uma jornada que culmina no solene retorno a Betel, o lugar que Jacó chamou de Casa de Deus. O tema que guiará a nossa reflexão é a preservação dos santos e a santificação como evidência da promessa de Deus. Nós veremos que a segurança do crente não repousa em sua própria força, mas no decreto imutável daquele que o chamou. Em Gênesis 35:1, o próprio Deus instrui Jacó, dizendo: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Note a beleza da providência, a reconciliação com Esaú, que antes jurava matá-lo. Não foi fruto da astúcia de Jacó, mas um milagre vindo da parte de Deus. No entanto, a bênção exige pureza. Antes de subir ao lugar do encontro, Jacó ordena à sua família e a todos que estavam com ele que jogassem fora os deuses estranhos que ainda havia no meio deles. Eles deveriam se purificar e até mesmo trocar de roupa. A promessa do pacto está em Jacó, não em Esaú. Embora a linhagem de Esaú vá prosperar rapidamente e estabelecer reis, a promessa permanece com Jacó. Esaú está fora da aliança da graça. Jacó, ele é disciplinado, preservado, santificado, pois é dele que viria a promessa da redenção, o Messias prometido. Para que nós possamos compreender o que acontece aqui, vamos olhar para a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo de número 17, quando trata da perseverança dos santos. Esta é a nossa âncora teológica. O texto afirma que aqueles que Deus aceitou em seu bem-amado e santificou pelo seu Espírito não podem cair total nem finalmente do estado de graça, mas certamente eles perseverarão nele até o fim e serão salvos eternamente. A preservação de Jacó em meio a perigos externos e aos pecados graves da sua própria família, como nós vemos nos capítulos 34 e 35, não é um testamento da bondade de Jacó. Antes, trata da fidelidade de Deus. Se a salvação dependesse de Jacó, ele a teria perdido em Siquém. Mas porque a salvação depende exclusivamente de Deus, Jacó é conduzido a voltar ao altar. Mas cuidado, a preservação não nos permite sermos desleixados. O capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster nos lembra que a santificação é uma obra progressiva. A ordem de purificar a casa antes de chegar a Betel é o exemplo prático disso. O breve catecismo de Westminster, nas perguntas 35 e 36, ensina que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e a vivermos para a justiça. A santificação é a evidência visível da nossa preservação. Deus não preserva o santo no pecado, mas Deus preserva o santo do pecado e conduz este santo ao arrependimento e ao abandono dos ídolos, como Jacó fez quando enterrou os deuses estranhos debaixo do carvalho. Toda essa narrativa aponta para Jesus Cristo. Ele é o nosso guardião fiel. A segurança de Jacó não estava na sua capacidade de defesa,
mas a segurança de Jacó estava no Deus que se revelou a ele em Betel. Hoje, a nossa segurança está em Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós continuamente, garantindo que nós não vamos cair. Betel, como eu já disse, significa casa de Deus. Esta promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo, onde toda a divindade habita e onde nós somos reconciliados com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 30, que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É nele, em Jesus, que somos preservados e é dele que recebemos o poder para uma vida santa. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, confie na preservação. Se você está em Cristo, a sua perseverança não depende do seu desempenho, mas do poder de Deus. Descanse da certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segundo, busque a santificação. Retornar a Deus exige a remoção dos ídolos. O que você precisa enterrar debaixo do carvalho? A santificação é a sua resposta de gratidão ao Deus que te guarda. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários preservação. Compartilhe este vídeo com aquele irmão em Cristo que tem medo de perder a salvação, ou que ainda não tem a certeza dela, ou que está lutando contra o pecado, para que este irmão possa aprender que a nossa perseverança não depende da nossa própria força, mas do poder imutável do nosso guardião fiel, Jesus Cristo, que nos santifica e nos preservará até o fim. Lembre-se, Deus preserva os seus santos através da santificação, e a sua segurança está na fidelidade dele. Quer aprender um pouco mais? Então leia a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 13, que trata da santificação. Leia também o capítulo 17 desta mesma confissão, porque lá nós vamos aprender a respeito da perseverança dos santos. O breve catecismo de Westminster, ele nas perguntas 35 e 36, também tem um ensino precioso para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.